Oi, mulherada! Meu nome é Nayara Girelli, eu sou a blogueira do Cartas em Trânsito. Bem, me chamo Nayara, mas há algum tempo eu prefiro que me chamem de Nay Girelli. Nay para simbolizar essa pessoa que me transformei a partir de várias situações históricas que me levaram a ser quem eu sou hoje, que me levaram a construir o Cartas em Trânsito, enfim, que me levaram a pegar a estrada, enfim, que me trouxeram aonde eu estou. Então, assim, quero agradecer ao convite das organizadoras do eMove. Eu acho que é super necessário iniciativas como a de vocês, meninas, porque a gente sabe que nós mulheres, a gente já tem alguns problemas em ser fixas dentro de uma sociedade, encarar trabalhos com salários com igualdade entre homens e mulheres, dentre tantas outras coisas. Então isso piora quando você está na estrada, sozinha, com a incerteza, né, do dia a dia, porque estar na estrada é uma maneira bem espontânea de viver e lidar com o que acontece todo dia. E é isso. Bem, eu fiz aqui um roteirinho para me ajudar nessa fala, porque eu sou extremamente prolixa, eu vou falando, as coisas vão acontecendo. Para mim é muito difícil estar gravando um vídeo, porque todas as minhas falas, as palestras, os debates que eu participei, tinha um público que era meio que um termômetro e que eu ia guiando a minha fala. Então, falar pelo computador está sendo muito difícil para mim, mas eu acho que todo esforço é válido para que esse evento se realize e se realize da maneira mais gratificante possível. E eu faço questão de estar presente, porque o estilo de vida que vocês estão propondo, a coragem que vocês estão dando a essas mulheres é o que eu tive há um tempo atrás para pegar a estrada. E acho que a gente tem que incentivar todo mundo a pegar a estrada. Então, aí o meu roteiro, ele é como a minha vida. Eu sei como começa, mas não sei como termina. Assim como minhas viagens, né? Eu sempre tenho planejado como sair de casa, como chegar no lugar, como chegar no país. Agora, o resto, as coisas acontecem, vão acontecendo e eu vou improvisando. Então, basicamente aqui eu tenho um roteiro e ele só tem o início. O final, vamos ver aonde que essas falas vão dar. Mas então é isso, pessoal, vamos lá. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que todas as coisas que aconteceram na minha vida e que me transformaram em quem eu sou hoje foram fundamentais para eu estar aonde eu estou. E quando eu falo todas as coisas, eu estou dizendo tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Todo e qualquer acontecimento. Você pode até achar graça, né? Mas às vezes acontece alguma coisa com a gente no momento, a gente não entende direito por que isso está acontecendo. E aí vem aquela aflição, você se pergunta por que você é vítima dessa conspiração do mundo e a gente não entende. E, bem, eu vou dizer pra você que cada acontecimento, bom e ruim, foram importantes na mesma medida na minha vida. E mais do que cada acontecimento, aceitar cada acontecimento é você ter esse desapego com o que é dito que é bom e com o que é dito que é ruim e aceitar cada coisa que venha. Claro que não é fácil, é um exercício diário. Eu mesmo nesse momento aqui em Londres eu tô tentando aceitar as coisas que estão acontecendo comigo para ter a melhor lição disso tudo. Mas o que eu quero dizer é que, independente das coisas boas ou ruins, o acontecimento, você não pode mudar o acontecimento. A única coisa que você pode fazer é mudar a sua postura perante o acontecimento. É você aceitar as coisas como são e dar o seu melhor para que, mesmo do bom ou do ruim, você consiga absorver algo que vá fazer com que você se emancipe como pessoa. Bem, mais ou menos o que eu tento fazer, né? Eu tento ser fiel às coisas que me acontecem e tirar o melhor de tudo que me acontece. Cada acontecimento em que eu sou fiel, eu costumo dizer que eu sou fiel a esse acontecimento porque eu faço uma aposta. Eu faço uma aposta que isso está acontecendo, mas que algo lá na frente eu vou ter condições de mudar,
de dar uma reviravolta nessa história toda. Então, cada acontecimento ruim que acontece, eu tento tirar o melhor e tento fazer uma aposta para que isso eu consiga reverter esse acontecimento. Por quê? Apostar. Eu costumo dizer que apostar é uma das coisas que nos ensinam que é mais perigoso. O mundo, ele é avesso às apostas, né? Ele não quer que a gente aposte, pelo contrário, ele quer que cada vez mais a gente se fixe. Por isso, desde sempre, a gente aprende que o que acontece de errado não é lidar com o que acontece de errado, é evitar. E como que você evita? Você evita não apostando, você evita ficando cada vez mais confortável na situação que você vive. Então, a partir dessa obsessão por segurança que o mundo cria pra gente, ele vai nos dar essas fórmulas de felicidade. Essas fórmulas de felicidade como entrar na universidade, terminar os estudos, lá você vai conhecer um carinha legal, com quem você vai casar, e aí você vai ter o primeiro emprego, carro, apartamento, vai casar, ter filhos. Então, essas fórmulas de felicidade que o mundo põe pra gente são porque ele quer que a gente seja avesso às apostas. Não estou dizendo que tenha problema em casar, querer ter filho, não estou dizendo nada disso. O que eu quero dizer é que não existe fórmula para felicidade. Cada um constrói a sua equação. E o mundo não quer que a gente acredite que outras equações são possíveis. Só que eu faço parte de uma geração que aí cresceu com os pais se divorciando, vendo a maioria das mulheres nos lares frustradas, mesmo ela com essa ideia da emancipação, do trabalho, mas ainda frustrada porque o ser mulher carrega muito mais do que isso dentro de uma sociedade. Cresci escutando que nunca se ouve tantos números de depressão como agora. Então, eu sou de uma geração que está descobrindo que essas fórmulas de felicidade não são tão eficazes quanto nos passam. E eu fui descobrindo pela minha própria vivência, porque eu, mulher, nascida em uma cidade pequena, para não dizer extremamente conservadora, a única maneira de eu sobreviver foi resistindo, porque o meu destino já estava orquestrado desde quando eu nasci, somente por eu ser mulher. Então, eu provavelmente seguiria o caminho que algumas colegas de ensino fundamental seguiram, né? Eu viveria naquela cidade, para não ficar falada, não me relacionaria com muitas pessoas, talvez eu não beberia muito, porque eu não posso dar vexame, eu tenho que ser uma boa mulher, e aí casaria com um colega de escola. Não sei se eu faria universidade, porque lá só tem universidade privada e definitivamente eu não sou de uma classe social e que na época se era acostumada a ter essas conversas sobre universidade. Então, provavelmente eu não faria universidade, não leria os livros que li, não seria quem eu sou hoje. E provavelmente eu trabalharia a semana inteira, no sábado ficaria em casa com as crianças arrumando, enquanto encontraria o meu supostamente marido, se encontraria com os amigos, jogaria bola, estaria no bar bebendo. Assim como eu encontro com eles com os meus colegas de ensino fundamental, quando eu volto na minha cidade. Então, a única maneira de eu desfazer o que o mundo me orquestrava foi resistir. E resistir é sobreviver a isso tudo. Então, assim, estar dentro dessa cidade ia me causando um mal-estar. Eu nunca quis ser mulher de ninguém. Aliás, eu nunca fui boa em ser mulher dentro dos parâmetros da minha cidade. Nunca fui boa filha, boa mãe, boa prima e não seria boa mulher. E e esse boa era um peso para mim porque eu não entendia. E isso ia me causando uma inquietação naquele lugar. Enfim, e com o tempo eu descobri que esse ser boa mulher era simplesmente um aparelho regulatório para me botar dentro do formato de que a sociedade chama de mulher. E eu reneguei isso desde sempre, e assim
fui sobrevivendo. E em algum momento as cartas elas cruzam o meu caminho e assim como eu sobrevivi, as cartas hoje também sobrevivem. Elas sobrevivem ao Facebook, ao WhatsApp, ao, não sei, ao Skype e a todas essas redes sociais que são ótimas. Eu acho que as redes sociais são como uma faca, que a faca que serve para alimentar uma família é a mesma que pode servir como uma arma na mão de um bandido. Então assim são as redes sociais. E eu fico extremamente assustada todas as vezes que eu faço uma pesquisa no Google e quando eu volto para o meu Facebook, tá lá o que eu estava pesquisando, os lugares que eu posso comprar o produto, o preço, a facilidade de compra. Isso me assusta num grau, porque a todo momento eu vejo que eu estou sendo mapeada pela sociedade, eu estou sendo controlada pela sociedade. Às vezes eu até penso se eu gosto do que realmente eu gosto, né? Ou se não é mais um jogo de marketing muito eficaz. E que eu, em algum momento, não dou conta, e aí que ele se torna mais eficaz ainda, por eu não entender como ele está agindo. Mas essas são coisas da minha cabeça, que o meu orientador também vive pensando que é vítima de uma conspiração das grandes corporações e não sei até onde eu recebi isso dele. Mas isso em algum momento começou a me assustar. Esse mapeamento que a gente vai fazendo para aderir cada vez mais ao consumo. Então, eu, assim como as cartas, é um gênero que resiste no mundo atual da comunicação do instante já, instantânea, em tempo real. Eu sobrevivi a essa cidade e as cartas sobrevivem às redes sociais. Bem, mas isso tudo só foi possível porque bastou um acontecimento da minha vida, bastou um acontecimento e eu ser fiel a esse acontecimento que me passou para que tudo se modificasse. Bastou uma viagem. Ai, que susto, carteiro. Bastou uma viagem, um final de semana num lugar para eu entender que já não queria voltar para minha cidade. Bastou um final de semana transformar em 3 meses para quando eu voltar, para quando eu voltei para minha cidade, eu entender que eu já não cabia ali. E nesse lugar foi onde eu aprendi, dentro desses 3 meses, sobre Doin, yoga, sobre meditação. Foram as primeiras conversas que eu tive sobre viver coletivamente. Foi as primeiras conversas que eu tive sobre não necessitar de tantas coisas, de não ser necessário usar salto, de não ser necessário alisar o cabelo, de não ser necessário acumular bens materiais. Foi onde eu descobri como é desbravar uma noite na loucura. Foi onde eu me encontrei também com... Pela primeira vez, foi onde eu me encontrei com a liberdade de poder fazer qualquer coisa e sem os olhares castradores dos amigos, da família, da sociedade, porque ali estava todo mundo viajando, então todo mundo podia ser quem quisesse ser, ou quem quisesse ser não, né? Podia ser quem é de verdade. Talvez a gente finja para a sociedade, para ser aceito, para ser inserido em algum grupo, para ser aceito num trabalho, enfim. E aí com 16 anos eu fiquei 3 meses fora, travei inúmeras brigas com a minha família, enfim. E quando eu voltei, que eu sentei na rodoviária e pensei, eu já não posso mais ficar aqui. E aí eu voltei para minha casa e falei para minha mãe que eu não queria mais morar na casa dela, porque eu já não podia viver mais sobre aquelas regras, eu queria lidar com a minha vida. Talvez na época eu não sabia exatamente dessa palavra, com essas palavras. Talvez na época eu só sentia, porque são coisas que a gente sente. Mas eu não podia mais continuar naquela cidade, naquele lugar, com as coisas do jeito que eram. Eu precisava me libertar disso e precisava de mais dessa espontaneidade de vida, dessa espontaneidade de poder fazer o que se quer fazer, simplesmente isso. E foi quando eu, nesse lugar, nessa praia, eu conheci um garoto que estudava numa escola interna
E aí foi quando eu voltei pra casa, em 2 dias fiz essa proposta pra minha mãe, de eu ir pra essa escola interna, e ela, enfim, super apoiou. E aí eu fui pra essa escola interna. Se chamava na época Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa, que é em outra cidade, e hoje ela se chama, hoje ela é IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. E lá eu fui para uma escola interna onde tinha gente de todo lugar do mundo não, de todo lugar do Brasil, Belém, Amazônia, Minas, Goiás, Mato Grosso. E aí é quando começa efetivamente a minha vida, a minha história com a estrada. Porque como eu estava nessa escola, todo final de semana, todo feriado era uma possibilidade de estrada. Foi onde eu aprendi a pegar carona, foi onde eu aprendi a ter menos medo, ou talvez a pensar menos no medo. Foi onde eu aprendi a estar com pessoas, a compartilhar momentos com pessoas. Então, assim, a escola, ela foi fundamental, essa escola interna, ela foi fundamental na minha vida para eu me emancipar na estrada. Então, há uns 4 anos atrás, eu peguei uma carona com um amigo de uma praia até outra praia. E aí ele disse: Ah, e se eu não tivesse aqui, o que você ia fazer? Ia pegar carona de novo? Ia voltar à vida de caroneira? Foi quando eu falei pra ele que eu acho que pegar carona sempre vai ser uma opção na minha vida, porque a minha história com a estrada, com as caronas, é muito forte. E sim, voltei a pegar carona, mas isso é uma outra história. Vamos continuar aqui com a minha vida, com a minha experiência. E aí em 2000, e aí, enfim, entrei para essa escola e ali me formei. E a minha ideia era, dentro dessa escola, comecei a jogar capoeira, a conversar sobre várias outras coisas. Entrei pro Grêmio Estudantil. E dentro dessa escola, que era a maioria homens, acho que era uma proporção de 450 homens e umas 100, 150 mulheres. Então, em qualquer meio que é dominado por homens, nós mulheres vamos ser reprimidas. Hoje eu lembro que a gente não podia beber água no bebedouro, porque os meninos já se excitavam por olhar a gente meio agachadas para beber água. Então, essas discussões sobre o ser mulher e o que se pode e o que não se pode fazer acompanham toda a minha história. Não se pode uma mulher viajar sozinha, não se pode uma menina viajar sozinha, não se pode uma menina dentro de uma escola beber água no bebedouro. E, enfim, né? E ali eu me formei em agropecuária, me formei em agroturismo, porque a minha ideia era ser gerente de alguma pousada em alguma praia, porque eu não entendia porque as pessoas queriam viver nessa sociedade que você tinha que trabalhar 8 horas, infeliz dentro de um trabalho. Eu queria lidar com outras coisas, com outras partes da vida das pessoas. Só que eu tive a sorte de conhecer um professor, de ser monitora de português, e conhecer um professor que me abriu algumas portas e fui parar na universidade. E, mais uma vez, eu não me coube, eu não, mais uma vez, em um outro âmbito, em uma outra instituição que se quer vanguarda de pensamento, eu também já não cabia. Então, esse não estar, esse entrelugar dos lugares, para mim sempre foi muito mais forte que os lugares, porque eu não me reconhecia nos lugares. Então, a universidade, letras, extremamente tradicional, um curso que tem os autores, um curso elitista, querendo ou não, que se tem alguns autores que são bons de estudar, outros não. Eu queria produzir outras coisas, queria escrever com outra linguagem, eu queria, enfim, né? Então, assim, eu fui por toda a minha universidade, assim foi pelo meu mestrado, que termino recém. Só que no mestrado eu tive a sorte de conhecer, de ter um orientador muito foda, Luiz Eustáquio, que quando eu disse pra ele da minha proposta de redação, de dissertação, ele disse pra mim: se é isso que você quer, bora. E aí eu fiz uma dissertação que dialogava com o método tradicional de se escrever, mas que a todo momento fugia, né? Eu dialogava porque, querendo ou não, ela ia passar por um órgão burocrata, por professores, doutores numa mesa, numa avaliação, estava dentro de uma instituição e era financiada também pelo governo, mas também eu ia ali conspirando essa minha liberdade, né? Esse dizer não aos formatos. E foi bem interessante.
E no meio da dissertação eu tive um acontecimento muito forte na minha vida que na época me devastou e eu resolvi escrever minha dissertação na estrada. E foi quando eu peguei a estrada por mais tempo. Então, em dezembro de 2014, depois de ter terminado todas as matérias do mestrado, porque o que eu tinha que fazer em 2 anos eu fiz em um, eu peguei e resolvi escrever a dissertação na estrada. E a minha dissertação foi escrita dentro da América do Sul, em 3 países, Uruguai, Argentina e Chile. A Argentina foi onde eu fiquei mais tempo, em Buenos Aires, mas estar 8 meses na estrada é um acontecimento que me modificou eternamente, a ponto de não caber na minha cidade quando eu voltei, na minha nova cidade, que eu já estava morando na capital, de não caber mais com os meus amigos e de não conseguir ficar. Então, eu voltei, em questão de pouquíssimos meses eu defendi a minha dissertação, fui aprovada. E depois que eu acabei a minha dissertação, no dia que eu entreguei para depois ir para a banca, eu entendi que eu já não tinha mais o que fazer. E aí o que eu pensava em ficar o ano inteiro no Brasil, eu juntei as minhas coisas, vendi tudo. Foi algo muito mais forte do que da viagem pela América do Sul, que foi 8 meses. Foram 8 meses. Eu já não cabia. Eu sei que eu voltei para Vitória com um desafio, né? De trazer o aprendizado da viagem, da estrada, para lá. De tentar entender, de tentar exercitar, olhar para a minha mesma cidade, sobre um olhar acostumado, como se fosse pela primeira vez. Mas não era o meu momento. Então, no dia 31 de janeiro, assim que eu entreguei, fui para a minha dissertação, fui para casa de uma amiga, a gente fez um almoço que virou um jantar, e uma noite de bebedeira, acordei no dia seguinte falando, vou embora. E, enfim, né, tinha um dinheirinho guardado e fui. Vendi as minhas coisas, vendi tudo. Eu acho que agora no Brasil só me resta uns livros que eu já tinha empacotado desde 2014 e agora me resta uma mala com algumas roupas de cama, algumas coisinhas básicas para quando eu voltar. E aí de lá eu fui pro Rio de Janeiro e aí no Rio de Janeiro as portas se abriram e Portugal, Londres e é isso. Cartas em Trânsito. Em que momento ele entra na minha vida? Cartas em Trânsito foi o nome da minha dissertação, em que eu fiquei um ano na estrada escrevendo cartas e retomando as cartas de toda uma vida. Retomei as cartas da minha infância e fui escrevendo cartas para as pessoas que eu fui conhecendo. E aí eu faço uma proposta de uma instalação que vai acontecer quando eu voltar e ficar fixa em Vitória por um tempo maior. E nessa análise sobre as cartas, eu fui entendendo muitas coisas, né, que eu conhecia as pessoas, criava um diálogo, mas depois eu ia seguir em frente, mas muito do que nós conversamos aqui, em um outro momento mais adiante da minha vida, começava a fazer sentido. E eu tinha que contar para essas pessoas que, olha, como o que a gente conversou está fazendo sentido. Foi quando eu resolvi montar um blog para essa minha viagem. O nome do blog continua com Cartas em Trânsito, acho que eu nunca vou abandonar esse nome, porque a minha vida é estar em trânsito. Eu gosto do que está em movimento e não do que está parado. E aí montei o blog que se chama Cartas em Trânsito. E o Cartas em Trânsito, ele é uma desculpa esfarrapada para eu fazer o que eu quiser. Mas não, brincadeira. O Cartas em Trânsito é que a partir do momento que eu vou me movimentando pelos lugares e que as coisas vão acontecendo e algumas pessoas me retomam algumas conversas, eu vou escrevendo cartas para essas pessoas e contando isso que a gente foi, isso que eu estou vivendo, fazendo essa ponte, esse diálogo sobre o que nós já tínhamos conversado. Então, assim, querendo ou não, as cartas, sem crime e castigo nenhum, elas têm esse poder que o que é dito para uma pessoa pode servir para toda e qualquer pessoa. Então, o Cartas em Trânsito é o meu blog onde eu escrevo cartas para as pessoas, que eu vou contando das viagens, das dificuldades,
Ainda não contei dos amores porque me falta, mas onde eu vou contando sobre como é essa minha vida na estrada. Então, Cartas em Trânsito é essa minha tentativa de ser escritora, de compartilhar essa minha intimidade, esses meus momentos, essa minha escrita tão marcante em primeira pessoa, com os meus amigos que ficaram, para eu poder mandar, dizer, olha, é isso que está acontecendo na minha vida, porque também era uma loucura pela América do Sul ter que dizer todos os dias para várias pessoas as coisas que estavam acontecendo. Então às vezes ela me pergunta, ai, como é que tá? Cara, lê meu blog, que aí você vai saber. E aí é bem engraçado porque, assim como as cartas, elas possuem um destinatário, tem esse tom de intimidade intimista, né? Assim são meus leitores. Eu fico extremamente feliz quando uma pessoa que eu nunca vi, o meu blog chegou a ela, não sei como, e elas ficam muito mais à vontade de me chamar por Facebook, de me mandar uma mensagem inbox e não postar direto. Então eu acredito que esse tom em que eu ponho quem eu sou, o quanto eu sou, em cada palavra, é o que motiva esse tanto de mensagens inbox que eu tenho recebido. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu, a partir do Cartas em Trânsito, também recebi uma proposta de um blog que se chama, de um site que se chama Viajantes Aprendizes, de eu estar publicando 1, 2 vezes por mês, textos meus mais reflexivos mesmos, né? É um site especialista em dar dicas de viagem, falar sobre viagens. E aí, 1 vez por mês, eu mando um texto em que eu vou falar sobre esse outro lado não tão explorado da viagem, que é esse lado mais reflexivo, mais sentimental, esse lado que se faz mais pensar, né, sobre a viagem. Então, o Cartas em Trânsito, ele é basicamente isso. Eu movimentando e contando, nesse tom intimista, sobre, sobre essas minhas experiências na estrada. O meu plano inicial era, quando eu saísse do Brasil, quando eu saísse de Vitória, em Vitória eu estava trabalhando num restaurante argentino, e aí eu pedi demissão, juntei o dinheiro e parti. Então o meu plano era vender caderninhos artesanais para me ajudar a manter na estrada, estar na rua, me movimentando, conhecendo pessoas, ao mesmo tempo que eu motivo essa escrita à mão, né? E deu super certo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o meu primeiro lugar e foi assim uma experiência incrível, porque eu saía mais uma vez despreparada, de supetão. Então eu tive, tanto em 2014 quanto agora em 2016, eu tive, não sei, no máximo 2 meses para me preparar para essa viagem. E foi incrível, e fui, deu tudo certo. Ia ficar na casa de uma amiga que eu já tinha conhecido, acho que em Buenos Aires, e a gente vinha conversando há muito tempo, mas calhou de eu ir parar na casa de umas meninas que já estavam construindo, estão construindo, seguem cada vez mais forte na construção de um coletivo que se chama Elas da Corrente. E foi perfeito, porque foi onde eu entendi o porquê que eu tô na estrada. Que há amigas, há irmãs que eu tenho, que a gente só não sei, só não se conhece, a gente só não é melhores amigas, só não convive por causa de uma questão de percurso. O nosso percurso não se cruzou. Mas as meninas do Elas da Corrente são minhas irmãs, a gente se fala todos os dias. E era incrível, eu estar 2, 3 semanas na casa delas, era como se fosse, se a gente fosse amigas de 1 ano, assim, sabe? As conversas. Eu cozinhando e elas sentadinhas no chão, colocando música e a gente conversando. É o que a gente chama de conversas de chão de cozinha. E era incrível. E o Rio de Janeiro foi maravilhoso, porque eu estive na rua, estive convivendo com gente de tudo quanto é tipo. Desde pessoas que eu pude conversar sobre o meu projeto como diretores de museus, como o diretor do Museu Som e Imagem, assim como eu lidei com, sei lá, com viciado em crack que devolve meu celular, assim como estar na rua é você lidar com todo tipo de energia e é você cada vez mais se fortalecer para você dar conta do que vem. Eu lembro de eu estar
agora caminhando pela Lapa. Acho que eu tava expondo meus caderninhos lá na Selarón, na escadaria Selarón, e tava caminhando, tava indo pra um bar tomar uma cerveja e comer um torresminho, porque, enfim, né? Depois de um final de dia de trabalho. E estava com um amigo, a gente estava conversando, e de repente, na minha frente, as pessoas começaram a abrir caminho. E era o quê? Era um assaltante que tinha acabado de roubar uma loja de departamento, e o segurança estava correndo atrás. O cara passa por mim e fala: "E aí, Nai?" Correndo, tipo, o bandido. Eu na hora não entendi nada, mas depois eu entendi. E é isso. Estar na rua é você não ter preconceito, é você não preconceber o caráter de quem, com quem você está na rua. É você entender todo e qualquer ser humano. E assim como eu me relacionei em um certo grau com traficantes, com ladrões, com, com hippies, com artesãos, é você estar preparado para tudo e qualquer, é você receber o outro como seu irmão. E a rua ela tem me ensinado sobre essa ideia de gratidão. Só que chegou o meu fim no Rio em 2 semanas. Eu acho que eu fiquei ao todo um mês no Rio. Em 2 semanas lá eu já me armei para comprar uma passagem para a Europa e já levantei um dinheiro também lá nesses pontos turísticos. Fiquei muito pela Lapa, Santa Teresa. E as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Em 2 semanas eu estava em Portugal, aí fiz 24 horas lá de conexão e foi incrível porque em 24 horas eu falei: não posso gastar o dinheiro que eu tenho meus cadernos e vou vender eles. E assim em Portugal fui pra rua, foi incrível. Eu já no aeroporto já vendi um caderno, consegui o dinheiro pro metrô, fui pra rua, da rua as coisas aconteceram, já caiu na minha vida um romênio que me ensinou como vender na rua em Portugal. De lá já conheci 2 caras incríveis que me levaram por um tour de 8 horas caminhando embaixo de chuva por Lisboa. E de lá cheguei em Londres. E Londres, que é o meu primeiro real desafio, porque eu não falo inglês. E essa é uma falta que me faz há muito tempo e é um desafio que eu tenho pra mim. E aqui as coisas não são como a América do Sul, porque na América do Sul, independente se você tem documento ou não, sempre tem trabalho, você sempre consegue fazer alguma coisa. Ou talvez o fato da língua seja mais fácil. Agora na Europa não. Aqui em Londres não, as coisas são muito mais cada coisa em seu lugar. Então assim, eu não consigo ainda ir pra rua para vender os cadernos porque eu não tenho uma conversação básica e é algo que eu tô rompendo, que eu não preciso ter essa conversação básica. É na rua que eu vou aprender a língua, assim como eu aprendi no espanhol, mas é algo que eu tô rompendo comigo. E também tem outras dificuldades. Aqui chove muito, eu cheguei numa época que ainda tá frio, então assim, é difícil sair de 5 graus a temperatura. E, enfim, a vida não tem sido fácil. Às vezes eu caminho pela cidade e tenho certeza que eu tô aonde eu deveria estar. Às vezes eu caminho pensando, vou embora amanhã. E cada dia assim. Só que eu fiz amizades muito boas. Então, um grande amigo meu já estava aqui. E aí eu vim parar na casa de uma brasileira com uma outra britânica. E aí eu tô dando essa força pra elas estão me dando uma força, eu tô cuidando dos filhos dela e elas me dão casa, comida, família, amor, carinho. E, enfim, e só que a vida aqui não é fácil. Eu, por ser mulher na estrada, sozinha, sem documentação, na Europa, sendo da América do Sul, eu tenho passado por algumas questões que eu ainda me pego fiéis. Eu quero acreditar que eu vou entender o porquê das coisas que aconteceram do jeito que aconteceram. Essa ameaça do meu corpo a todo momento, em alguns serviços. Então, assim, agora eu acabei de dizer para um amigo, meu mestre de capoeira aqui, acabei de dizer para ele que eu tô respirando fundo e tô tentando entender as coisas que estão me acontecendo e eu tirar o melhor. Eu tentando ser fiel ao que eu prego, ao que eu acredito. Porque na minha vida as coisas têm que fazer coerência. Só assim que eu posso dizer que eu não, não sou louca, pra eu não enlouquecer.
Então eu tô nesse momento de respirar e tentar entender. Mas talvez seja isso, né? Esse momento que eu esteja esperando para voltar para as ruas. Eu não sou do lar, não sou linda, bonita do lar e recatada. Eu sou da rua, eu sou da noite, eu sou do bar, eu sou do espontâneo. Talvez seja isso que esteja faltando na minha vida. Estar em Londres é incrível, porque as meninas estão me ensinando um outro lado que eu não tive, né? As crianças têm me ensinado esse outro lado, de esse cuidado com o outro, essa atenção com o outro. E mesmo eu tendo optado por não ser mulher de ninguém, eu ainda manter minha postura de que eu não vou ser mãe e que um casamento nos moldes em que a gente já está acostumado, para mim é impossível. Estar com a Lorena, seus filhos Ben e Lucas, estar com a Khadija e a sua filha Sofia, tem sido um aprendizado para mim desse outro lado, desse lado mais maternal, talvez para despertar outras sensibilidades que até então não estava dispersa. Então, assim, costumo dizer que quando a gente vive um momento histórico, a gente não entende bem o porquê. E, como eu já te disse, só nos basta ser fiel ao acontecimento, porque somente sendo fiel é que a gente vai entender e vai provocar as verdadeiras mudanças. Então, é isso. Respirar. Eu estava agora, acabei de receber um não de um pub, apesar de eu ter gostado muito de ter feito o trial lá, que é tipo um teste, mas por eu não ter documento eu não pude ficar. Me deu vontade de chorar vindo no ônibus. E eu até costumo brincar que o tempo, que nos dias que eu estou mais triste em Londres são os dias mais cinzas. Eu costumo brincar que eu não preciso chorar, porque o céu, ele reflete todo o meu estado de espírito. Então eu vim debaixo de uma chuva muito forte. E esse era o meu desejo, de chorar muito. Mas eu nunca fui de desistir. Eu sou ariana, forte, e não é a primeira vez que isso acontece, que eu tenho essa sensação. Buenos Aires foi a mesma coisa. E o que me basta agora é entender esse momento. Talvez, quando vocês estiverem vendo essa palestra, que eu estou gravando quase um mês antes, talvez as coisas já tenham acontecido para mim. Talvez eu já esteja na rua vendendo muitos cadernos, conhecendo muitas pessoas, já esteja falando inglês fluente. Ou talvez eu esteja em outro país, não sei. Há várias possibilidades. Sempre há possibilidades. E a gente sempre tem que aprender com as coisas que acontecem pra gente. Então, cartas em trânsito é isso. São as minhas possibilidades. Cartas em trânsito é isso. São as minhas possibilidades de mundo. É eu sendo fiel à minha vontade, ao meu estar no mundo. Bem, hoje eu fico por aqui. Quero agradecer vocês que tiraram um tempinho para me escutar. Fico extremamente lisonjeada. Quero pedir desculpas pela essa minha falta de habilidade com a câmera, é porque realmente eu não estou acostumada. E peço a vocês que sigam meu blog, que entrem, leiam as cartinhas, ele tá bem bacana. Só jogar no Facebook Cartas em Trânsito, que já vai direcionar para a página. Então é isso, quero agradecer demais a oportunidade. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Desculpa por ser tão enrolada. É o fato de que eu estar na estrada me dificulta em questões de materiais. E aí eu cheguei em Londres e meu computador quebrou, minha câmera quebrou, não tenho mais nada. Então, por isso que eu também preciso trabalhar, para fazer essa grana, para poder seguir. Mas do mais é isso, galera. Quero agradecer demais a oportunidade. Quero dizer que estar na estrada também é como estar na sua cidade, no seu lugar. Há dias que são extremamente felizes e há dias que não são tantos. Mas a questão é como lidar com isso tudo. E entender que sempre há outro dia, sempre há outras questões. Entender que nenhuma possibilidade é única, outras coisas vão aparecer. E mais do que isso, aprender a lidar com você. Porque
por mais que eu tenha pessoas maravilhosas e que eu tenho conhecido pessoas maravilhosas no meu caminho, é saber que de tudo eu só posso contar comigo, é saber que quando eu tô muito triste, é eu que tenho que fazer com que eu saia dessa tristeza. Então, e nos dias que eu tô muito feliz, é entender que eu tenho que aproveitar essa felicidade, porque esse é o meu momento de ser feliz, porque também há momentos de ser tristes, há momentos também que eu fico mais desiludidas e há um momento da minha reviravolta, é quando eu falo pra mim, não, você tem que seguir em frente, você veio pra aprender inglês e você vai aprender. Então é isso, pessoal, um beijo. Acompanhe aí meu blog Cartas em Trânsito, minha coluna, que é no site Viajantes Aprendizes. E é isso. Quem sabe a gente se encontra pela estrada. Qualquer coisa, chama inbox. Brincadeira. Beijo!